Vamos adiante, nossa palestra agora titulada Cenário de plantas daninhas resistentes e novas ameaças. Será ministrada pelo Dr. Fernando Storniolo Adegas. Dr. Fernando Adegas possui graduação em Engenharia Agronômica em 1983 pela Faculdade Agronômica Manuel Carlos Gonçalves. Especialização em Engenharia de Irrigação pela Universidade Federal de Viçosa. Mestrado em Fitotecnia pela Exalc em 94. Doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina em 2005, ambos mestrado e doutorado na área de hematologia. Atualmente é pesquisador da Embrapa Soja, atuando nas áreas manejo de plantas daninhas e tecnologia de aplicação. Obrigado por aceitar nosso convite, professor. Fique à vontade, a palavra está contigo. Tá bom, Cita, obrigado pelo convite aí. Tá tudo certo com a apresentação, Tudo, porque eu não estou vendo a página? Tá tudo certo. Tá bom, gostaria de agradecer o convite dos colegas da Associação dos Agrônomos. Acho que sempre quando a gente tem um convite dessa associação especial, né, de Campo Mourão, porque eu já participei de alguns eventos, e também alguns eventos esportivos, né, do futebol que tinha da segunda e quarta-feira, que meu time sempre ganhava do time do Bueno, né? Agora depois ele fica falando umas mentiras, mas sempre foi uma verdade. Então é com muito carinho que a gente participa hoje. Eu quero começar mandando um grande abraço para o Petrúcio e para a família, né? Que é com essa coisa muito triste que aconteceu com a irmã dele. Espero que todos fiquem bem, né? Mas tenho certeza que ele gostaria que a gente tocasse o evento da melhor maneira possível. E também é um grande prazer poder estar aqui com os meus amigos, né? O Robson e o Luiz Penkoski, também com a Karina, né? Tentando levar essas informações para vocês para a gente iniciar a safra aí de uma maneira tranquila. Vamos lá, vou tentar ficar tentar até ver se eu recupero uns 5 minutinhos, Cita. E a ideia, pessoal, a minha parte é colocar o cenário que tem de plantas daninhas resistentes, as novas ameaças. Eu vou tentar dar uma geral mundial do Brasil e depois tentar focar um pouco mais na região de vocês, aí, nessa região de Campo Mourão. É uma coisa extremamente importante, e é para o pessoal acreditar, como o Bueno colocou no início, né, é que plantas daninhas realmente voltou a ser um problema grande hoje na agricultura mundial, é considerado um dos principais problemas nos Estados Unidos, é o principal problema na Argentina, na Austrália, grandes produtores de grãos, né? E o principal problema dentro da área de plantas daninhas é a questão de resistência, né? E acredite, é o principal problema hoje e vai continuar sendo no futuro. Então é muito condizente discutir essas questões aí que a associação está buscando para essa safra, né? Foi pedido, né, para a gente, dentro desse cenário, pessoal, colocar um pouco dos conceitos, né? É sempre importante a gente rever alguns conceitos, sei que pode ser uma coisa chata, mas esse conceito é que vai dar uma base para a gente ter um entendimento e depois da resolução de alguns problemas. O primeiro conceito importante é a questão da diferença entre resistência e tolerância, né? E por que isso é importante? Vamos explicar um pouquinho para frente. Primeiro, né, quando a gente fala de tolerância de plantas daninhas a algum herbicida, isso já é uma característica inata de uma população, né? Então, determinadas plantas já são mais tolerantes a alguns herbicidas. Um exemplo claro é quando a gente fala, por exemplo, de trapoeraba em relação ao glifosato, né? A trapoeraba já é uma espécie, né, tolerante, naturalmente resistente ao glifosato. Mas isso quer dizer o seguinte, ela é tolerante, mas é possível você controlar essa planta com esse herbicida? Sim. Né? Você pode aplicar em estádios menores, você pode aplicar doses maiores, você pode aplicar em condições climáticas diferenciadas, enfim. Né? Tolerância é uma característica inata, mas é possível ela ser vencida com alguns ajustes de tecnologia. Resistência não, pessoal. Resistência já é uma característica adquirida por uma população, quer dizer, aquela espécie ela era sensível a determinado herbicida, né? E ela se tornou resistente, nós vamos falar o porquê que isso acontece, né? E ela acontece basicamente por uma pressão de seleção. Então, um exemplo claro, né? Vamos pegar o caso de amargoso e glifosato, né? Glifosato controlava amargoso naturalmente. O capim amargoso, Digitalia insulares, é uma planta sensível a glifosato. O que aconteceu foi que nós selecionamos algumas populações por aplicações continuadas desse herbicida e acabou ficando uma população resistente. Aí, no caso, já muda em relação à tolerância, né? Se é uma população resistente, não é com esse herbicida que nós vamos resolver essa questão da resistência. Então, na questão da tolerância ainda é possível utilizar o herbicida, na questão da resistência não, né? Nós temos que fazer rotação, nós temos que fazer associação, enfim, né? Então, essa é a primeira parte, né? Então, o que é tolerância e o que é resistência? Muita gente confunde, né? A gente sempre cita pé de galinha, né? Pé de galinha é uma planta típica em que muitas aplicações, por exemplo, com glifosato são feitas fora de estádio, a pessoa fala é resistente ao glifosato. Não.
É uma planta até naturalmente um pouco tolerante ao glifosato, mas por causa da maneira como a gente aplica, muitos escapes são por causa de erros de aplicação. A outra pergunta que se tem, viu, Cita, que o pessoal faz bastante, é assim, quanto tempo demora para acontecer a resistência, né? Porque se a gente fala que resistência, ou é comprovado, né, que a gente repetiu o mesmo produto durante muito tempo, quanto tempo isso demora? É muito variável, gente, é muito variável. Mas se tem uma média de próximo entre 5 a 7 anos, vai depender um pouco do produto, eu vou mostrar na frente, né, para estar constatado, né, visualizado com mais tranquilidade pelos agricultores. Mas em algumas situações já começa antes, né? Então, assim, é um período que a gente tem que tomar muito cuidado, próximo de 5 a 7 anos, que a gente começa a visualizar na propriedade a questão da resistência. E olha como é variável, pessoal, de produto para produto, ou mecanismo de ação para mecanismo de ação. Essa tabela mostra o ano de lançamento desses produtos aqui e o ano que aconteceu o primeiro caso de resistência. Então, o 2,4-D, o primeiro produto, o primeiro herbicida, né, comercialmente utilizado no mundo, demorou 9 anos para ter resistência. As triazinas já 11 anos, propanil, né, um produto utilizado em arroz, 29 anos, paraquat, 14 anos. Aqui o glifosato, há quanto tempo demorou, pessoal? 22 anos. Mas, na verdade, o glifosato era utilizado para quê? Né? Para manejo, para limpeza de área, né, dessecação, não era utilizado nas culturas. Mas, olha, praticamente quando começou a soja transgênica, já apareceu os primeiros casos de resistência a glifosato. E esses dois mecanismos extremamente interessantes e muito utilizados no mundo inteiro, e que tem uma atuação muito específica, olha só, 5 anos para inibidores de ACCase, que são os nossos graminicidas, e para os inibidores da LS, que são ótimos, um grupo excepcional de produtos, né, 2 anos. Né? Então, de novo, né, depende da planta daninha, depende das condições do sistema que a gente utiliza e depende do mecanismo de ação, certo? Outra coisa extremamente importante é a gente entender os tipos de resistência. É conceitual, mas totalmente aplicável, né? Primeira questão é quando a gente tem uma resistência isolada. O que é resistência isolada? É aquela planta daninha que ficou resistente apenas a um herbicida, apenas a um ingrediente ativo. Então vamos pegar no caso, por exemplo, de capim amargoso para glifosato. A sua resistência é esse ativo. Se você trocar por qualquer outro ativo, você está resolvendo o problema de resistência que é apenas a um produto, resistência isolada. Quando nós vamos para a resistência cruzada, já começa a complicar mais. O que é resistência cruzada? É que aquela planta que adquiriu uma resistência a mais de um produto, né, a mais de um ingrediente ativo, mais do mesmo mecanismo de ação. Né? Então, aqui no caso, por exemplo, vamos pegar o nosso velho leiteiro lá do passado, né, que era resistente aos inibidores de LS. Por exemplo, as imidazolinonas, como o CEP, né, mazaquim, mazetapir, e a sulfonilureia, como o clorimuron. Então, resistente a mais de um herbicida, do mesmo mecanismo de ação. Nesse caso, você troca o mecanismo de ação e resolve a situação. E a pior de todas as resistências, pessoal, é a resistência múltipla, né? Porque aí você tem o quê? Resistência a mais de um herbicida, mais de um ativo, de mecanismos de ação diferentes. Então começa a complicar porque você já tem que buscar mecanismos diferenciados para quais aquela planta já é resistente. Um caso típico é da nossa buva, né, que tem resistência a glifosato, a LS, hoje já tem a paraquat, a 2,4-D, né, então começa a ter vários herbicidas e diferentes mecanismos de ação. Então se a gente for colocar numa tabela de dificuldade de controle, de problemas, né, resistência isolada é a mais fácil de ser resolvida, simplesmente trocando o produto. Resistência cruzada, nós vamos ter que trocar o mecanismo, porque é para vários produtos do mesmo mecanismo de ação. E resistência múltipla, temos que selecionar produtos, né, de mecanismos diferentes para quais ela já é resistente. Ok? Então, essa é uma parte conceitual, só para a gente relembrar algumas questões, pessoal. E vamos entrar, então, tentar mostrar o cenário da situação da resistência, começando da situação no mundo, né? Acho que vocês devem conhecer esse site, né, o witscience.com. É um site organizado e coordenado, gerenciado pelos colegas da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e todos os casos de resistência são colocados nesse site. Existe um acordo entre os pesquisadores de plantas daninhas, né? Eu peguei esses dados ontem, né? Ele está sendo reatualizado, está mudando algumas coisas, por isso que tem mudado muito números de dia para dia, né? Mas a atualização de casos no mundo são casos específicos, né? São 502 casos com 263 diferentes espécies, 95 culturas e 71 países. Então, olha só a grande quantidade de casos, né? E o que a gente vê é que já tem resistência para 164 diferentes ativos, né? Diferentes herbicidas. Foi remodelada a questão dos sítios de ação, né? Eram 26, agora passou para 31, e 21 desses já tem resistência. Então, olha só, além do grande número de herbicidas, né, tem já um grande número de mecanismos de ação já com resistência.
Então, assim, as ferramentas vão diminuindo dia após dia. É interessante a gente analisar o cronograma, né, de resistência, que a gente vê lá que o primeiro caso foi com uma comelina e com uma cenoura selvagem, né, os dois primeiros casos, inclusive, no mesmo ano, lá em 1957, né, e a partir daí, mas principalmente com a utilização dos herbicidas em pós-emergência, um grande número aumentou, né, a partir da década de 90, os anos 2000, e hoje nós estamos nos 502. Então, a curva é bem ascendente na questão da resistência. Volto para aquele primeiro slide, pessoal. O grande problema na área de plantas daninhas é essa questão da resistência, ok? Esse é um quadro que eu gosto de mostrar em algumas situações, pessoal, que vamos supor que a Associação de Campo Mourão tenha feito o mesmo evento lá em 2015, né, e chamou agora a gente para fazer em 2021, 2020, e é interessante a gente ver a evolução dos casos de resistência no mundo, né? Então, isso aqui é por espécie. Quando a gente vai para alguns principais países produtores de grãos, vamos lá para o Canadá. Aumentou em 5 anos de 61 para 68 espécies, 7 espécies que apareceram resistentes a herbicidas. Nos Estados Unidos foram 14 diferentes espécies nesses anos aqui. Na China, muito pouco, né? E na Austrália, pessoal, como aumentou? Já um aumento grande, quase de 40%. Mas a hora que a gente vê, então, assim, desce para os países que são subtropicais para os tropicais, olha o grande aumento, né? Pega aqui do Brasil de 34 para 52 e a Argentina, né? É mais que dobrou. E quando a gente analisa o caso de resistência a glifosato, né, que é o que tem chamado mais atenção no mundo, a gente vê que o resultado é semelhante, né? Pouca alteração em espécies, né, pessoal, para os países subtropicais, então pega aqui Canadá, Estados Unidos, né, poucas novas espécies, mas olha quando a gente vai para a Austrália, eram 10 em 2015 e foi para 19 em 2020. 6 no Brasil foram para 11 agora em 2020, né? E 7, mais e dobrou aqui também na Argentina. Então, o que a gente pode estar... O que esses dados têm mostrado? Que resistência está pegando hoje, né? Quer dizer, está evoluindo para a região tropical do mundo, né? Então, pega Brasil, Argentina e Austrália. Então, assim, é um problema que é muito grave na região mais fria e hoje está chegando para a gente. Então, vamos ficar de olho nisso, né? Outra coisa interessante em relação a curiosidades, com relação ao glifosato, né, que é o inibidor de EPS-PS, é que dos 324 casos, são 49 espécies diferentes. Olha só a multiplicidade de espécies, né? E 25 folhas largas e 24 folhas estreitas, né? Então, assim, quando falar tem mais folha larga ou folha estreita, tá pau a pau, gente, né? Então, assim, não está selecionando mais uma ou menos outra, né? Então, está muito parecido com a folha larga e folha estreita. O principal planta é caruru, pessoal. Quando se fala hoje resistência a glifosato, principalmente pelos casos americanos, né? Se entra na questão do caruru. E o que chama atenção, além de tudo, né, além desse foco no caruru, é o aumento da resistência múltipla para o caso do glifosato. Lembra que eu mostrei anteriormente, né, que a resistência múltipla é mais complicada. Então, olha, já temos 67 casos com 2 mecanismos de ação, né, quer dizer, glifosato mais 1, 12 casos a glifosato mais 2, 9 casos a glifosato mais 3 e 6 casos com 5 mecanismos de ação. Então, aí começa a complicar mesmo, né? Esse é o cenário mundial, né? Como eu falei para vocês, então voltou a ser um grande problema nos Estados Unidos, na Austrália, Canadá, Argentina e no Brasil, né? Vamos dar uma olhada como é que está a situação no Brasil. Do primeiro caso de resistência, dos primeiros casos de resistência LS, aqui em 1993 até 2020, nós já temos 54 diferentes casos de resistência, né? Então, se vocês olharem aqui o tamanho dos blocos, está vendo como está aumentando ano após ano, né? Então, realmente, os casos de resistência têm aumentado. E é interessante, quando a gente for analisar o nosso histórico de resistência, né, a gente pode colocar que nós temos duas situações, duas épocas distintas, né? Que foi a fase 1 lá, que foi a gente fala das culturas convencionais, né, seja soja, milho, algodão, dos casos de resistência aos inibidores de ILS, né, muito utilizado, por exemplo, em soja. Quando eu falo inibidor de ILS, seja da família das imidazolinonas, seja da sulfonilurese e assim por diante, né? Então, Septer, Imazetapir, Mazaquim, Mazetapir, Colimurone e assim por diante. As CCAs, que são os graminicidas, seja os DINs e os FOPs, né? Então, foi uma fase muito complicada, né? E aí, com o advento das culturas transgênicas, basicamente resistentes a glifosato, nós passamos por uma fase 2 que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, de 93 a 2020, nós tivemos 27 anos e 54 casos, né? Então,
a cada ano aparecia 2 casos novos de resistência de planta daninha, e aí nós estamos nessa fase 2 por causa da questão da utilização massiva do glifosato nas nossas culturas geneticamente modificadas, né? E aí, quando a gente pega a questão do glifosato, já foram listados 11 diferentes espécies no Brasil resistentes a glifosato, e que, além dessas resistências, né, para essas espécies, o que tem aparecido é resistência múltipla, né? O glifosato e mais outro herbicida. Como eu falei, isso começa a ser um cenário complicado. Quando a gente analisa só glifosato, né, primeiro caso 2003 até 2020, a gente tem visto em torno de 1,2 casos por ano, certo? Então vamos lá, pessoal. Esse é um quadro do grupo da Embrapa que trabalha com monitoramento, né? Um grupo grande de pesquisadores, e há 3 anos atrás nós fizemos um levantamento, né? Que está sendo atualizado ano após ano. Isso aqui provavelmente tem um número maior, nós estamos atualizando agora, mas só para vocês terem uma ideia, né, que as 3 principais plantas daninhas resistentes no Brasil, com casos isolados, são azevém, bulbo e capim amargoso, e também tem, no caso mais na região sul, né, que tem azevém, pode ter bulva, né? Então aqui é a questão dos milhões de hectares, e onde tem bulbo e amargoso aqui espalhado no Brasil. Então hoje se calcula que esse número deve estar defasado já, nós devemos estar próximo até de 25 milhões de hectares de área de abrangência, né, pessoal? Não totalmente 25 milhões de hectares totalmente com plantas daninhas resistentes, mas numa área de abrangência que isso dá quase 70% da nossa área de soja com algum problema de resistência. Ok? Bom, esse é o cenário que eu queria passar para vocês do mundo, né? Trazer um pouco mais esse histórico do Brasil. E agora vamos focar um pouquinho, né? Detalhar um pouquinho dessas plantas, dessas principais plantas que eu mostrei, inclusive, aqui para vocês, né? Azevém, bulbo e capim amargoso, e os desafios futuros que foi solicitado pelos colegas da Associação de Campo Mourão. Então, eu não vou entrar na questão de manejo, pessoal, porque vão ter 2 excepcionais colegas para falar sobre isso, o Luiz Penkoski e o Robson, né? Eu vou tentar colocar qual é o cenário, né, e os desafios para frente. E aí os desafios, quem vai vencer os desafios são esses 2 colegas que vão colocar para vocês um pouco dessa área de manejo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de azevém, né? Como já foi citado pelo Bueno, pelo Cita, né? Então aqui pega a situação de azevém. O pacote de controle, quando eu falo pacote, né, o sistema de controle de azevém, basicamente na questão química, né, é utilizado com glifosato e a CCase, 2 até 3 dessecações. Aí vinha com paraquat ou amonoglifosinato na limpeza diária, no trigo, principalmente iodosulfurão ou clodinafop, e no milho, atrazina, nicosulfurão, e na soja também vinha com graminicida. Tá? Esse é o sistema que durante muito tempo foi utilizado. Como é que está essa situação hoje, pessoal? Então, vou aproveitar assim, uns gráficos do colega Leandro Vargas, né, da Embrapa Trigo, que mostra que esse aqui é um mapa de calor, né? Então, onde está vermelho, a situação está feia, apesar que no Rio Grande do Sul, acho que vermelho e azul está tudo meio feio lá hoje, né? Mas aqui onde é que tem uma grande quantidade de azevém resistente ao glifosato. Então, a gente pode falar que toda a área de produção de soja hoje no Rio Grande do Sul tem problemas com azevém resistente ao glifosato. E o que chamou mais atenção, né, começou a deixar muito mais preocupado, é o aparecimento também de resistência à LS, né, uma grande área produtora do Rio Grande do Sul, e também a CCase. Então, as ferramentas utilizadas para controle, tanto de alternativa ao glifosato, tanto para a LS quanto para a CCase. Né? Então, começa a complicar bastante. A LS era muito utilizada, principalmente o iodosulfuron, né, o Russar, um ótimo produto para controle de azevém. A gente tem visto, né, pessoal, fala, tem diminuído a eficácia. Não é que tem diminuído a eficácia, pessoal, tem aumentado a resistência. Né? Quando a gente vem para o Paraná, é lógico, na região fria, onde é que se planta trigo, né, que nós temos o maior problema de azevém resistente também ao glifosato. E o que chama a atenção, pessoal, eu gosto muito desse slide que foi montado pelo colega Leandro também, lá do Centro de Trigo, é o histórico da resistência a azevém. Né? Então, o primeiro caso lá em 2003, aí em 2010 já aparece a resistência múltipla, lembra que nós conversamos sobre resistência múltipla de EPS-PS, quer dizer, glifosato e ALS, principalmente iodosulfuron, mas aí veio o tricé e assim por diante. Né? E em 2011, a glifosato e a CCase. Né? E aí a pergunta é, né? E se aparecer, ou se já for encontrado, né, um azevém resistente a glifosato, aos graminicidas e ALS, né? Extremamente complicado. Então, se a gente voltar naquele primeiro slide, né, a gente vai ver que para essas ferramentas nós estamos perdendo essas todas, e o paraquat que saiu do mercado. Né? E aí eu tenho certeza que o Luiz Penkoski vai conversar com vocês, ou vai tentar falar, né, Luizão, dessas alternativas que são os desafios para a azevém, né? Para o glifosato, para o LS, para a CCase na dessecação e algumas coisas na pré-emergência, e alternativa para o paraquat naquela aplicação de pré-semeadura da soja,
das culturas de inverno, né, que é a questão do trigo para controle do azevém. Tá bom? Então, essas são a questão da situação da azevém. Como o Cita falou, realmente, o Bueno, né, uma planta extremamente, está ficando extremamente complicada. Inclusive, eu acho que das plantas daninhas resistentes, hoje é que nós temos a maior complicação em relação a alternativas químicas, né, para controle de azevém. Bom, a segunda planta que eu quero comentar com vocês é a buva, né? Primeiro caso lá em 2005, 2006, na região oeste do Paraná. E esse aqui foi o nosso sistema de controle de buva praticamente utilizado no Brasil todo, com algumas diferenciações, que são duas aplicações, né? Primeiro com produtos sistêmicos, podendo ou não utilizar um residual aqui, depois com produto de contato. Isso tem sido, como eu falei para vocês, feito desde 2005, 2006. De novo, pessoal, sistemas sempre utilizados da mesma maneira, a tendência é a gente produzir ou uma população mais tolerante ou uma população resistente. E é isso realmente que tem acontecido. Vamos pegar os casos, por exemplo, dessas primeiras aplicações com produtos sistêmicos, que basicamente foram utilizados 2,4-D ou ALS, principalmente Clorimuron, e mais recentemente Safloferacil, HIT, com ou sem 2,4-D. Então vamos lá. A gente tem visto, os trabalhos mostram isso, que se a gente pegar algumas fases de utilização desses produtos, vamos pegar 2007 a 2013, né? Então, o que nós temos de 2007 a 2013? Nós temos que essas primeiras aplicações davam em torno de 87%, 81% de controle, né? Seja com 2,4-D ou com Clorimuron, aí vinha com sequencial, né? Paraquat, por exemplo, 100% de controle. Isso tem caído ano após ano, né? Até chegar aqui nos anos das safras atuais, com um baixo nível de controle para 2,4-D. Isso é muito regionalizado, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho, mas para a LS não. A LS, basicamente, a gente tem encontrado em todas as regiões próximo de 80% de nível de resistência para a buva, né? Então, assim, a LS, uma população muito alta, e 2,4-D mais recentemente, começou lá no oeste do Paraná, né? Também porque as culturas transgênicas foram inicialmente plantadas lá, e a gente vê essa necrose rápida, né, causada pelo 2,4-D, que na verdade é uma situação que a planta faz para não deixar o produto se translocar, então ela seca, né? Ela tem essa necrose, depois a planta rebrota. Essa aqui é uma aplicação normal, né? O sintoma normal de glifosato 2,4-D, isso aqui é uma necrose rápida que tem aumentado bastante. Então nós estamos em muitas áreas perdendo essa nossa ferramenta 2,4-D. E mais recentemente, há 3 anos atrás, apareceu a primeira buva, né, resistente a paraquat, e infelizmente essa resistência também é de quat. Aqui é bom lembrar que essa resistência 2,4-D, em princípio, não pega as outras auxíneas, provavelmente por causa do transmissor, né, do produto. E aqui, né, a buva normal, as populações normais, e aqui a nossa população resistente, que foi detectada há 3 anos atrás. Então, aqui, 1, 2, 4, 8, 16 litros por hectare não controlando. Então, se a gente voltar para a mesma coisa que nós fizemos lá para a Azevém, né? Nós voltamos para o nosso sistema de controle de buva, o que tem acontecido, né? Ou quais são as perspectivas? É a gente poder perder essas ferramentas, né? De novo, 2,4-D não é que está generalizado, a gente encontra muito no oeste do Paraná, chegando na região de vocês, aí em Campo Mourão, né? Subindo já para o norte do Paraná, MS, Goiás, e Paraquat já saiu do mercado, né? Mas a resistência que também pega de quat já está um pouco mais generalizada, né? Então, de novo, são ferramentas que nós estamos perdendo aí, e aí vem os desafios que provavelmente tanto o Luiz como o Robson vão falar na sequência, né? Que para a buva é buscar alternativas para os ALS, 2,4-D para aquela primeira aplicação, e aí, de novo, né, as outras auxinas estão entrando bastante no mercado, já foi falado pela própria Karina, né? A questão dos cuidados que nós vamos ter com a própria aplicação dessas outras auxinas. E também uma alternativa ao paraquat na segunda aplicação. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, certo? Pessoal, a terceira planta que eu gostaria de comentar com vocês, dentro daquele mapa, né, de dispersão, e é a planta hoje que nós temos a maior área de dispersão no Brasil, é a questão do capim amargoso, né? Então, a questão do capim amargoso, o sistema de controle, a gente tenta dar uma generalizada, né, pessoal? Lógico que tem diferenciações, mas, por exemplo, na região aí de Campo Mourão, que também é bem diversificada, e no Brasil como um todo, né, o controle de capim amargoso é feito basicamente com 3 aplicações ou mais, né? Então, assim, a gente está pegando antes da semeadura da soja, né, onde a gente muitas vezes faz uma roçada, né, um controle mecânico, e vem com glifosato e acease, e aqui depois vem com, de novo, glifosato e acease muitas vezes. Esse aqui seria o ideal, né, pessoal? E nós estamos perdendo aqui o paraquat. Mas o que nós estamos vendo na questão do capim amargoso, pessoal? Uma forte pressão de uso, né,
dos ACCases, né? Seja DIN, principalmente Clethodim, seja FOP, basicamente a Loxifop também, né? Um pouco de alguns outros produtos à base de FOP, mas principalmente Clethodim e a Loxifop. Então, às vezes são 2, 3, 4, 5 aplicações por ano desses preminicidas, né? Principalmente por causa que o preço tem caído um pouco mais, né? Então, o que tem acontecido, né? O grande desafio para capim amargoso é a gente evitar, né, alternativa para os graminicidas da CCase. Já tem um caso de resistência de capim amargoso à CCase, mas não a glifosato no Brasil, né? E já foi relatado recentemente o primeiro caso de resistência múltipla. Foi lá na região do Mato Grosso, né? Uma população específica de resistência a glifosato e a FOP, né? Não foi detectado no Brasil nenhum outro caso, né? Recentemente vocês devem ter, não sei se vocês receberam um vídeo por WhatsApp de um caso do Paraguai, né? Que está para ser comprovado, dessa resistência aos ACCases e também a glifosato, né? Acho que não é para ninguém ficar desesperado com isso. Inclusive, eu acho que essas notícias têm que ser colocadas de uma maneira mais tranquila, né? Explicando exatamente onde está acontecendo. Acho que tratar o problema regionalmente, né? E não no sentido de alardear essa situação. Acho que a resistência a gente tem que levar com muita seriedade, cuidado, né? Mas, enfim, é um dos grandes desafios que nós vamos ter. E acho que o grande problema é o seguinte, né? Se a gente perder os graminicidas a CCase, que são os pós-emergentes, nós vamos ter muito pouca ferramenta para utilizar em pós-emergência, ou quase nenhuma, né? Quando a gente for pensar em alternativas, ferramentas seletivas, né? Então, de novo, pessoal, é fundamental a gente preservar a questão dos ACCases, porque quando perder vai ser muito complicado se isso acontecer. E, como eu falei para vocês, é provável, tenho certeza que tanto o Luiz, acho que principalmente mais o Robson, que vai falar sobre a questão do milho safrinha, vai tratar essa questão de alternativas para a CCase, tá bom? E essas são as três principais, pessoal, mas tem alguns desafios futuros aí, né? E acho que isso é muito importante, que a gente tem que estar sempre preparado para o futuro. E, a gente fala futuro, mas são coisas atuais, né? Principalmente para a região de vocês, eu selecionei duas plantas que eu gostaria de chamar a atenção. É variável para outras regiões do Brasil, mas a primeira planta é a questão do pé de galinha, né? Por que o pé de galinha? Porque o pé de galinha já é uma planta, uma espécie que já está disseminada no Brasil todo, né? E o pé de galinha já tem uma história que arrepia um pouquinho, né? Porque lá desde 2003, o professor Riba, junto com o colega Rafael Del Prado da Espanha, já detectaram resistência a CCase, né? Aqui no Paraná também já foi feito. Em 2016, né, os meus colegas e amigos aí da Universidade de Maringá, o Rubem, o professor Jamil e o Hudson, né, excepcional menino que hoje está lá trabalhando nos Estados Unidos, detectaram aí na região de vocês, em 2016, a primeira resistência a glifosato. E a professora Núbia, né, a colega Núbia, hoje que está na Embrapa, lá no Cerrado, lá em Brasília, em 2017 também a primeira resistência múltipla, né? Então, começa a complicar a questão de pé de galinha, né, pessoal? Porque se amargoso é difícil de controlar, pé de galinha não é diferente, né? Vocês sabem disso, né? E só para lembrar, né, que o primeiro caso de resistência aconteceu justamente aqui no município de Luisiânia, né, onde os colegas da UEM e da Coamo fizeram um excelente trabalho, toda de prospecção, e a divulgação foi feita de uma maneira muito criteriosa, e parabéns para, sempre falo isso, né? O professor Jamil, o professor Rubio, toda aquela equipe da UEM são sensacionais, né? E o que a gente chama atenção é aquele caso de resistência múltipla, né? Então, no caso da glifosato aqui, a CCase, isso aqui é uma foto do colega Alexandre, né? Uma área de algodão, pessoal, em Primavera do Leste, tudo isso aqui é pé de galinha, né? Então, é aquela história, né? É a mesma coisa do amargoso, né? O que nós vamos fazer no caso se a gente tiver essa resistência múltipla de glifosato e a CCase para aplicações em pós-emergências seletivas, né? Então, esse é um grande desafio também do pé de galinha. E a segunda planta que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, é o caruru, né? Se falava muito do amaranto, nós falamos muito do amaranto palmeri, que apareceu, que era um grande problema nos Estados Unidos, apareceu lá no Mato Grosso, né? E ainda bem fizeram um excepcional trabalho de segurar essa planta lá. Mas aí o que aconteceu, né? Provavelmente, vindo da Argentina ou do Uruguai, começou a aparecer o amarantos híbridos, que nós temos no Brasil aqui, né? O nosso caruru roxo, né? Mas começou a aparecer principalmente no sul, né? Essa aqui é uma foto lá de Santa Catarina, onde nós fizemos alguns trabalhos junto com o professor Rubem, Robson, né, os colegas da Coamo. Mais uma vez eu agradeço muito o pessoal lá de Puaçu, né, todos os colegas da Coamo que participaram desse trabalho, né? E olha só, pessoal, o tipo de infestação que tem essa planta, né? Então produz muita semente, a germinação é muito ampla, cresce muito rápido, planta extremamente difícil de controlar, né? E um trabalho coordenado pelos colegas da Fundação ABC, pelo Luiz, né,
pelo Evandro, né? Nós fizemos um primeiro mapeamento dos 2 anos atrás, né? Acho que até era bom fazer de novo, né, Luizão? Continuar fazendo isso, mas mostrando já que essas plantas já estão, né, essas primeiras populações já chegaram aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, já tem no Paraná, São Paulo e assim por diante. Né, pessoal? Então fiquem de olho na questão do caruru, né? Porque esse, como nós falamos, nós temos amarantos híbridos no Brasil, mas esse já vem com combo, né? Ele já vem com resistência a glifosato, já vem com resistência a ALS, né? Esse aqui é um exemplo dessa primeira população. E aí nós temos que partir para herbicidas alternativos. Então, resistência múltipla a glifosato e aos ALS. Então, o caruru pode ser a bola da vez, pessoal. De novo, uma planta extremamente complicada. Talvez os colegas na frente podem falar um pouquinho do manejo dessa planta, tá bom? E tentando fechar agora, pessoal, vamos colocar um pouco do futuro, né? Do futuro nosso em relação a todo esse contexto, né? Já falamos do que deve acontecer, do cenário atual, do cenário futuro. Vamos lá, o cenário futuro, então, que eu não gostaria que acontecesse, né? Mas eu acho, ou tenho quase certeza que vai acontecer. Lembra que nós falamos das 2 fases, né? Fase 1 de resistência, que foi a fase aos herbicidas dito convencionais, mas quando a gente utilizava as culturas de soja, milho e algodão convencional, depois veio a fase dos resistência ao glifosato que nós estamos passando, e é provável que a fase 3 seja de resistência múltipla, né? Resistência múltipla essa, mais essa, né? Então, e aí, de novo, né? Olha como é que vai ficar muito complicado o nosso manejo com essa resistência múltipla. Nós devemos evitar, pessoal, tudo que a gente falar em manejo, e prestem muita atenção que o Luiz e o Robson vão falar, porque muito dessas coisas é para evitar que isso, lógico, vai chegar, mas que seja uma consequência pequena em relação a isso. E aí que nós podemos pensar nas ferramentas que nós vamos ter para frente. De herbicida, pessoal, o que nós vamos ter? Só para vocês terem uma ideia, sabe qual o último mecanismo de ação foi descoberto em que ano? Foi descoberto nos anos 80, pessoal. Então está fazendo 30 anos do último mecanismo de ação, foram os HPPDs. Está vindo coisa mais recente, mas olha só o vácuo que nós tivemos em relação a isso. Né? E os próprios colegas da associação pediram para a gente falar um pouco por que as empresas tiraram o pé, né? Por que não tem novo mecanismo. Primeiro porque a legislação está sendo cada vez mais rígida em relação à toxicologia, então tem muito produto descoberto que, pelas restrições de toxicologia, às vezes até excessivamente, né, não são lançados no mercado, e por causa das culturas transgênicas, né? Como é que você vai competir com o glifosato, que quando surgiu a soja RR custava $3, controlava a folha larga e a folha estreita? Quem ia investir dinheiro para competir com isso? Era muito complicado, né? Mas hoje, com toda essa questão de resistência, as empresas voltaram a buscar muito a questão dos herbicidas, e tomara que a gente descubra algumas coisas proximamente. No Brasil, se a gente for pensar, né, nós temos alguns novos herbicidas, mesmo que não sejam de mecanismos novos, né? Então, um pouco mais assim, 5, 6 anos foi lançado o safrafenacil, o HIT é um protóx. Recentemente, agora a piroxasulfone, essa primeira safra de trigo, talvez seja a primeira de soja, né? Então também é um inibidor, desculpa, não é inibidor de protóx, é inibidor de cadeia longa, tá, pessoal? Foi um erro aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem a terbutilazina, também um foto 2 aí, né? Da família das triazinas, e esperamos chegar a loxifene e piroxadem aqui um pouco mais para frente para poder utilizar no manejo. Então, tem vindo alguns novos produtos, mas de mecanismos, em princípio, já conhecidos, né? Se a gente pensa na ferramenta dos transgênicos, pessoal, o que está vindo aí, seja para essas principais culturas, né? Lembrando que teve RR, já um pouco LL, mas principalmente as 2 próximas, né? Que a Karina, inclusive, já falou, lançamento de Extend e Enlist, que são baseados, né, pensando em herbicida na questão de auxínicos, né? Auxínicos vão ser basicamente para controlar a folha larga, né? Acho que pode ajudar em algumas plantas, por exemplo, como buva, como caruru, enfim, mas lembra, né, da nossa situação hoje de infestação de folha larga e folha estreita, né? Então, a gente acredita que as transgenias vão nos ajudar, acho que vão ser um auxílio, talvez alguns nichos ou algumas situações específicas, mas não é isso que vai resolver, a bala de prata, né, pessoal? A mesma coisa em relação aos herbicidas, por isso que a gente quer mostrar muito bem como é que é o futuro aí, né? Em relação à transgenia, eu acho que a gente vai ter que ter uma preocupação, inclusive, muito grande com plantas voluntárias, né? Lembra o nosso sistema de produção, né, de primeira, segunda até terceira safra, né? E quando a gente coloca todo esse pacote de transgenia junto nas culturas, né, a gente vai começar a ter na verdade, uma boa dor de cabeça técnica e prática, né, de controle dessas plantas, seja soja voluntária em milho, milho em soja, soja algodão, milho algodão, algodão em soja e assim por diante, né? Então, acho que um grande desafio nosso aí, pensando em culturas transgênicas, né, nas facilidades que elas podem gerar, é nessas preocupações com plantas voluntárias. Fiquem de olho em relação a isso. É um tema que vai ser cada vez mais importante. E aí eu quero
enfatizar agora, já que é uma reunião da Associação dos Agrônomos, alguns conhecimentos agronômicos que é importante para a gente enfrentar nessa questão de resistência. Tá? Então, rapidamente, eu quero colocar, primeiro, identificação de plantas daninhas. Pessoal, nós passamos um vácuo, né, um período que nós tivemos um vácuo de conhecimento nessa área, principalmente depois da soja, falo da soja RR, que a utilização só de glifosato, a gente não precisava identificar a planta, porque controla qualquer tipo de planta, assim, geral, né? Folha larga, folha estreita, tamanho ou não, mas nós vamos precisar voltar a isso. Então, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou deixar cada foto em torno de 10 segundos para vocês tentarem identificar algumas plantas, só para mostrar a importância. Vou mostrar uma planta pequena, ela é um pouco maior, depois ela florescida. E o importante é a gente conhecer aqui. Pessoal, que planta que é essa? 10 segundos para cada um dar uma olhada, dar um chute. É um pouco difícil, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho mais. Melhorou? E agora? Agora todo mundo acerta, né? Capim amargoso. Mas lembrando que em muitas situações nós vamos ter que identificar a planta aqui assim. Vamos para outra, pessoal. Um pouco diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas características, cor da parte debaixo do pecíolo. E agora? Ajudou? O nosso velho Semprons, né? Que agora ficou fácil de controlar, de identificar, mas lembrando que dava para identificar um pouco mais cedo. Vamos pegar essa outra planta. Um pouco mais difícil, né? Aumentando. Esse é o nosso pé de galinha, né, pessoal? Então, aqui é um pouco mais achatado. Então, é aquilo que nós falamos, né? Olha como folha estreita é difícil da gente identificar. Vamos para algumas folhas largas, né? Opa, essa é um pouco mais fácil, né? Acho que não precisa nem de 10 segundos, né? Se ela crescer um pouco mais, se a gente pudesse quebrar ela, ficaria mais fácil, né? Esse é o nosso leiteiro, né? Vamos para outra folha larga. Essa, espero que vocês tenham reconhecido no campo. Às vezes ela não é fácil, tem outras plantas que se parecem, né? É o que está hoje, né? Que é a nossa buva, né, pessoal? Florescida é fácil de controlar. E aí, quando vem para essa, o pessoal, essa corda de viola, né? Todo mundo sabe mesmo. Aí eu pergunto, mas qual espécie que é, né? Pessoal, essa apenas não é uma brincadeira, né? Mas um alerta que a gente, primeiro conhecimento que eu gostaria que vocês pensassem muito, principalmente quem está na consultoria, a grande maioria está, é a primeira identificação de plantas daninhas. O segundo ponto, que é extremamente importante, é conhecer os mecanismos de ação, né, pessoal? Então, se a gente falou que nós temos resistência isolada, resistência cruzada, de produto do mesmo mecanismo de ação, nós precisamos conhecer esse mecanismo, né? E os mecanismos hoje foram reorganizados, né, numa nova tabela periódica de mecanismo de ação, e o importante, né, é que isso está à disposição de vocês. Inclusive, né, hoje, no Brasil, ela é colocada por letra, tentou se uniformizar isso, né? E no próprio vasilhame, né, na própria bula de produto, agora vai começar a ter as letras para quais esses mecanismos, para quais esses herbicidas, no caso, pertencem, né, ao mecanismo que pertence. Então, quando a gente pega, por exemplo, mimetizadores e auxinas, que vão ser muito utilizados agora para dessecação, todos têm letra O e assim por diante. E como hoje tem vários produtos com mais de um ativo, né, na própria bula vai acontecer assim, né? Vai estar mostrado quais os dois ativos que eles estão. Pessoal, outro ponto extremamente importante, vamos voltar a conhecer os mecanismos de ação, porque quando a gente fala, vamos rotacionar produto de mecanismo diferente, a gente tem que saber que tudo isso aqui é ALS, que tudo isso aqui é ACCAs e assim por diante. Bom, e o terceiro ponto, que eu considero extremamente importante, é que não dá para pensar que planta daninha a gente controla na soja, no milho, no trigo e assim por diante, né? A planta daninha a gente controla no sistema. Isso aqui é extremamente importante, a gente voltar aos conceitos do MIP, né? Desde o controle preventivo, pessoal, esse caruru só vai entrar na gente se a gente trouxer semente, o vento não vai trazer. Né? Então, a questão de limpeza de máquina, limpeza de carreador, a questão de palhada, a questão da possibilidade do controle mecânico e a questão da finalização do controle químico. Exatamente como o Bueno falou, né? Nós focamos muito no químico, é o principal mesmo, mas nós temos tudo isso antes, pessoal. E tudo isso é a base para isso aqui funcionar melhor. E aí eu quero colocar um gráfico que a gente tem utilizado muito nos treinamentos, né? Que essa aqui é uma curva base de infestação de plantas daninhas que nós temos no Brasil, né? Então, assim, lógico, a hora que começa a chover aqui no verão, nós temos uma infestação maior, aqui um pouco menor. E nós vamos, qual que é a ideia? Da gente tentar pegar essa curva, né? A gente até faz uma brincadeira, né? Quando eu estou com o Robson, né? Que a gente fala que é como se fosse o início da discussão da Covid, né? A curva da Covid, então precisamos fazer o quê? Achatar a curva, que graças a Deus parece que o país está conseguindo fazer isso agora, né? Isso independente de quais as culturas, pessoal. De novo, né? O que nós estamos fazendo agora no inverno vai ter reflexo lá no verão. O que a gente fizer no verão vai ter reflexo de sobra aqui e assim por diante, né? E as várias intervenções que nós temos que fazer, né, pessoal? Que nós podemos fazer. E seja intervenções químicas, né, seja intervenções de manejo da cultura e seja intervenções culturais aqui.
Esse é o sistema que é o mais importante a gente pensar. Na planta daninha a gente controla o ano todo, pessoal. E, de novo, a ideia é fazer o quê? Fazer isso bem feito para diminuir a curva. Tá bom? Eu só quero fechar agora a apresentação colocando um pouco essa realidade que nós vamos enfrentar em resistência para 2021, né? Que vocês todos sabem, né, pessoal? O que aconteceu, então, né? Principalmente na área de vocês, estou colocando a parte do milho safrinha, né? Teve um atraso na colheita do milho safrinha, né? E alguns que estão colhendo. Cultura do milho foi mal desenvolvida no início, né? Atrasou um pouco e agora veio a geada, né? Então nós temos uma provável, não, é uma certeza de desuniformidade na quantia e disposição de palha. Diminuiu a palhada e a disposição está muito desigual por causa de todas essas falhas, né? E já temos uma população média de buva, né? E outras plantas já presentes no milho, até com mais de 2 ou 3 fluxos, tá, pessoal? E plantas daninhas sobreviventes, né? De geada, né? A geada ajudou muito a controlar algumas tapoerabas, mas a buva está bonitona, né, pessoal? Estão muito estressadas. E essas plantas provindas de geada estressadas são muito difíceis de controlar. Então, assim, o que nós vamos ter para essas nossas plantas resistentes, né, para outras, são problemas na dessecação. Esse é o quadro que nós temos, então, agora, né, na saída do milho safrinha. Então, fiquem de olho, pessoal. E aí, prestem muita atenção, tenho certeza, no que os dois colegas vão falar para frente. Para fechar o manejo de resistência, eu falei que não ia entrar em manejo específico, mas só quero colocar as coisas chaves, né? Que os temas chaves na questão da gente vencer, evitar, prevenir, minimizar a resistência, é a gente ter essas 3 palavras, pessoal: rotação, diversificação, integração. Isso seja para culturas, né? Se a gente puder fazer isso, é excepcional, né? Mas também serve para produto químico, para ferramentas de manejo, de novo, né? Controle cultural, palhada, tudo isso é extremamente importante. A diversificação e a integração desses métodos, ou de produtos, ou de ferramentas, são extremamente importantes. Lógico, muitas das coisas nós falamos aí para a região, mas uma coisa que nós aprendemos também, né, com a experiência, é que esse problema de resistência é geral mesmo, né? Então, nós falamos coisa dos Estados Unidos, da Argentina e tal, mas a solução é local. Então, as tecnologias estão aí, mas tem que ser adaptadas, seja para a região. O Bueno falou, né, vocês têm aqui de 300 metros a 800 metros de altitude, né, Bueno? Com diferenciações de cultura, seja cereais de inverno, seja de milho safrinha, e por isso que as soluções são os locais mesmo. Por isso que, de novo, né, é interessante a gente pegar tudo que eu quis colocar de conceitos, né, situação, cenários atual, o que está vindo para frente. E aí, pessoal, cada um vai colocar tudo isso na sua consultoria, nos produtores que vocês atendem. Tá bom? Eu gostaria novamente de agradecer ao convite dos colegas da Associação de Campo Mourão, né? É sempre um prazer poder atender. Eu tenho certeza, pessoal, que o melhor de tudo, né, vem por aí, né? Vem por aí com esses 2 excelentes pesquisadores, né? O Luiz Penkoski e o Robson Ozip, que além de ser excelentes pesquisadores da área de plantas daninhas, são meus amigos. Eu tenho o maior carinho, tenho o maior apreço pela questão científica de conhecimento, que aprendo muito com eles, mas pela amizade que a gente tem também, sempre apoiando um o outro. Muito obrigado, mais uma vez. Nós vamos estar no final para debater algumas perguntas, tá bom? Acho que consegui recuperar alguns minutinhos. Obrigado, pessoal, e um bom restante de evento. Muito obrigado, professor, pela excelente apresentação, né? Tema realmente importantíssimo. Temos aí exemplos de áreas que foram inviabilizadas na Austrália, nos Estados Unidos, com relação a problemas com plantas daninhas. Então, realmente é importante nós que estamos aí no front com o produtor passar essas informações e tentar mudar esse cenário, né? Ou a gente vai ter problema muito sério no futuro. Mas, mais uma vez, obrigado, professor. Estamos juntos lá no final. Bom,